Olá, sejam bem-vindos ao Ministério Online Peniel. Estou feliz com a sua presença aqui no canal e hoje estamos aqui para mais um dia de campanha de oração pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas, para que mais pessoas possam fazer parte desse ministério e também estar aqui em oração pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Então hoje vamos falar também de mais dois países. Vamos começar com o Turcomenistão, que está na posição 29 do ranking de perseguição, conforme o site Missão Portas Abertas. O tipo de perseguição que acontece por lá é a paranoia ditatorial. A pontuação que ele recebeu na pesquisa foi 29. A religião oficial é o islamismo. A população total é cerca de 6,6 milhões de pessoas e a população cristã é cerca de 164 mil pessoas. Então vamos ver um pouquinho sobre como que é a perseguição lá no Turcomenistão. Embora a Constituição do Turcomenistão defenda a liberdade religiosa, na realidade lá há pouco espaço para os cristãos. Acontece por lá rígidas restrições e uma vigilância intensa contra os cristãos. O governo é totalitário e usa muitos agentes do Estado para monitorar de perto todas essas atividades religiosas. A publicação e a importação de materiais cristãos por lá também é restrita. Comunidades cristãs históricas, como as igrejas ortodoxa russa e apostólica armênia, aceitam amplamente as restrições do governo e enfrentam um pouco menos de interferência ali, apesar de que alguns cultos são monitorados mesmo assim pelo Estado. Igrejas não registradas, entretanto, como grupos batistas, evangélicos, pentecostais, enfrentam invasões, ameaças, prisões e multas. Os cristãos de origem muçulmana enfrentam o peso da perseguição não apenas por causa das autoridades do país, mas também por conta da família que passa a rejeitar, a excluir e a persegui-los também. Os pedidos de oração em relação ao Turcomenistão são: peça a Deus para que abra um caminho para que a Bíblia e outros materiais cristãos sejam entregues aos cristãos famintos pelas escrituras na Ásia. Ore por unidade entre os cristãos e seus líderes no Turcomenistão e interceda por proteção e paz para os cristãos por lá, principalmente para os líderes. Agora vamos falar um pouquinho da Nicarágua, que ocupa a posição 30 no ranking de perseguição, conforme o site Missão Portas Abertas. O tipo de perseguição que acontece por lá é a opressão comunista e pós-comunista, paranoia ditatorial, corrupção e crime organizado. A pontuação na pesquisa foi 71 também. A religião oficial é o cristianismo, por incrível que pareça. Capital, Manágua. População 7,1 milhões de pessoas, população cristã 6,8 milhões de pessoas. Então vamos ver também como que é um pouquinho da perseguição por lá na Nicarágua. A hostilidade contra os cristãos na Nicarágua continua a se intensificar e aqueles que falam contra o presidente Ortega e seu governo são vistos como agentes desestabilizadores. Então deve acontecer muita manipulação por lá, né? Mudanças na lei nos últimos anos significam que os líderes da igreja são acusados de serem terroristas e conspiradores. Desde que os protestos contra o regime ditatorial do país irromperam em 2018, a liberdade religiosa tem se deteriorado. Anos depois, a perseguição contra aqueles que persistem em se opor ao regime continua. Até mesmo aqueles que deram abrigo e assistência médica aos manifestantes são perseguidos. Os cristãos que levantam a voz para denunciar corrupções e violações do governo são perseguidos e presos. Além disso, propriedades cristãs foram confiscadas, escolas cristãs, estações de TV, instituições de caridade foram fechadas e as igrejas monitoradas e intimidadas. Em meio a essas pressões, muitos cristãos foram forçados a fugir do país. Os pedidos de oração em relação à Nicarágua são: interceda por proteção de Deus para os líderes que corajosamente continuam a falar contra a injustiça do governo. Ore para que o treinamento de preparação para perseguição e seminários de discipulado oferecidos pelo Portas Abertas ajudem aos cristãos a viver como sal e luz. E ore para que os cristãos que são monitorados pelo governo
não sejam impedidos de compartilhar o Evangelho. Como sempre, vocês sabem, eu peço o versículo a Deus, né? E hoje o versículo que eu pedi veio de Filipenses 3, 13 e 14, e eu começo ali na parte B do versículo 13, que diz: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que a perseguição chegou nesses países, a vida mudou. E não dá para voltar atrás aonde eles estavam, no lugar confortável que eles estavam antes da situação política chegar, antes da confusão chegar, antes da perseguição chegar. Então agora tudo que eles têm é Jesus Cristo, então eles precisam continuar olhando para frente, fixando os olhos em Jesus Cristo, porque a maior recompensa que vamos ter, o maior consolo que vamos ter é a salvação em Cristo Jesus no dia que partimos dessa terra. Então, por mais que esteja difícil a situação nessas nações, é muito importante que eles mantenham o foco no alvo, né? No alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a nossa salvação, vida eterna, na eternidade, ao lado de Jesus. Que isso sirva para nós também. Muitas vezes a nossa vida muda, tanta coisa muda. Eu estava até refletindo sobre a minha vida, quanta coisa mudou na minha vida, perdas, pessoas que morreram, pessoas que decidiram sair da minha vida, pessoas que me traíram. As coisas funcionavam de um jeito, agora passaram a funcionar de outro. E não adianta a gente ficar chorando pelo passado. A gente precisa ressignificar tudo isso em Cristo Jesus, mantendo como Paulo, né, o nosso alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós sabemos que temos um futuro. Por causa de Cristo Jesus, nós temos um futuro glorioso pela frente, por mais difícil que a situação esteja. Então essa palavra serve para eles e serve também para aplicarmos a nossa vida aqui diante das dificuldades e das mudanças que enfrentamos. Então eu quero convidar você para estar orando comigo, né, por cada cristão perseguido no Turcomenistão primeiro. Então, Senhor, meu Deus amado, estamos aqui unidos em oração, pedindo ao Senhor que o Senhor possa abençoar, né, a vida dos líderes cristãos no Turcomenistão, que possa haver unidade entre eles e as ovelhas e os demais cristãos. Peço que o Senhor possa abrir um caminho para que a Bíblia e materiais cristãos sejam entregues aos seus filhos lá no Turcomenistão. Eles precisam se alimentar da Tua palavra e que o Senhor possa abrir essas portas para eles no nome de Jesus. Peço que o Senhor proteja e envie a Tua paz para cada cristão presente no Turcomenistão. Que o Senhor os console, que o Senhor os fortaleça e que jamais falte a Tua presença na vida de cada um. Que o Senhor dê livramento e a provisão material de tudo aquilo que eles precisam. É o que eu te peço e te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando pelos cristãos da Nicarágua. Senhor, meu Deus amado, quero pedir que o Senhor esteja protegendo cada líder que ainda ousadamente continua falando da Tua palavra naquele lugar. Senhor, os fortaleça, os livre e dê sabedoria e capacidade a cada dia de continuar levando a Tua palavra que eles precisam. Meu Deus, o Portas Abertas oferece um treinamento para os cristãos na Nicarágua, que esse treinamento realmente possa ajudá-los e fortalecê-los na fé. Peço que o Senhor guarde, proteja, livra cada cristão na Nicarágua e que o Senhor abençoe para que nenhum deles seja efetivamente impedido de propagar o Evangelho de Cristo naquela nação. Venha prover materialmente tudo aquilo que eles precisam, abençoe a saúde de cada um, dê escape, dê livramento, que a Tua presença esteja poderosamente na vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por estarem aqui comigo em mais um dia de campanha de oração pelos cristãos perseguidos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, fique na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.